Então, gente, sejam todos bem-vindos. Boa noite a todos. Eu tenho um convidado especial, que é o Alexandre. Hoje a gente vai conhecer a história dele e vai entender qual é a chave para ter o sucesso profissional aqui na Itália, tá? Eu gostaria, Alexandre, que você se apresentasse brevemente para o pessoal te conhecer, saber um pouco quem você é. Tá bom, então me chamo Alexandre Marson Cupari, sou casado com a Gese, tenho 32 anos, morei do 0 aos 15 em Taubaté, São Paulo, onde eu nasci, e dos 15 aos 30 em Floripa, né, na Ilha da Magia. E depois faz 2 anos, tá fazendo até acho que hoje, 2 anos que eu tô aqui na Itália, dessa coincidência boa, né? Por isso que você está aqui, porque eu passei 2 anos para convencer ele, gente. Você acha É que é verdade, fácil, eu é? enrolei pra vir na data certa. 2 anos, que legal! 2 anos de Itália, então já tem muita coisa para dizer. Bom, fui para Floripa em 2005, que minha irmã naquela época morava lá. Fiz colégio, me formei em economia e no meu segundo ano de faculdade eu comecei a trabalhar numa empresa de investimentos, fiquei ali por 9 anos. E depois saí de lá justamente para vir para esse desafio que foi vir para morar na Itália, né? Você conhece já um Exatamente. pouquinho dessa história, a gente Conheço, vai conheço. conversar. Mas, assim, ó, só para o pessoal entender, porque você falou que trabalhava numa empresa de investimentos. Então, assim, só explica um pouco melhor para o pessoal entender que tipo de investimentos e o nível, Tá? tipo, não fala, o nível que você estava. Bom, então eu comecei na Soma como estagiário, em 2010. É uma empresa de investimentos, né? Então tem o seu DNA de gestão de investimentos, mas ali eu comecei como estagiário, fui crescendo, fui efetivado, me tornei sócio e nos últimos 4 anos de empresa eu junto com outro sócio, a gente era responsável por uma área que se chama Multifamily Office. O Family Office nada mais é uma área da empresa que cuida do patrimônio de algumas famílias. Então, não só a parte de investimentos, mas eu tive a oportunidade também de aprender um pouco sobre gestão imobiliária. Eu fiz a prova lá do Cresci no Brasil, né, com o corretor de imóveis. A parte de seguros, também passei na prova de corretor de seguros. A parte de administração de empresas também, porque a gente administrava as empresas dos nossos clientes. E também um pouquinho de psicologia e gestão de conflitos, né? Porque trabalhar com empresas familiares, com É família, verdade, é verdade. requer muito essa parte de psicológica também. Então foi uma Exatamente. experiência bem legal porque tive um pouco de conhecimento de várias áreas ao mesmo tempo, né? Ok, Então foi então, em outras palavras, você trabalha com investimento, não só com investimento, mas também, vamos dizer assim, com a é, educação, tipo, como é que eu posso dizer, financeira, né, familiar. Não sei como chamar isso, de pessoas, vamos dizer assim, tipo, importantes, porque a gente está falando de family office. Então, tá bom. Então, em outras palavras, você estava bem no Brasil, né? Tava com uma vida estruturada, assim, apesar de ter 30 anos, assim, tinha um bom emprego, tava tudo andando. E o que eu aconteceu falo, com você, menino, que decidiu assim, vamos assim, queremos aventura. Está né? tudo muito bem, muito tranquilo no Brasil, queremos aventura na Itália. O que fez você vir para cá? Conta aí. Pois é. Eu falo pra Geis que nossa vida era muito bem controlada, né? Era sócio de uma empresa, tinha um emprego muito estável, a Geis era funcionária pública, né? Eu trabalhava, sei lá, Nossa, poucos metros de casa e ela também, então a gente ia almoçar todo dia em casa, ia a pé, morava em Floripa, então assim, como muitas pessoas, claro, cada caso é um caso, né? Mas a gente não veio para a Itália por causa de violência no Brasil ou por qualquer coisa do próprio país, né? A gente veio para a Itália eu particularmente porque tinha um propósito já desde criança, né? Eu tenho meu avô que era italiano, e nasceu em Turim, português. Para ter uma ideia, quando tinha, claro que a história dele foi muito inspiradora, né? Ele foi para o Brasil, teve uma história profissional muito legal lá, ele muito vencedora. Então, apesar de não ter convivido muito com ele, mas eu me inspirei muito na trajetória dele. Muito interessante fazer o caminho inverso, né? É muito sim. motivador. Que muitos brasileiros também, né, têm esse objetivo em comum. Então,
Com 15 anos eu comecei a estudar italiano. Pra você ter ideia, eu passei em economia muito pela prova de italiano também, acabei de lembrar isso. Então eu fui o único da escola que fiz vestibular em italiano. Isso é uma coisa bem legal de contar. Que mais? Com 21, quando eu estava na faculdade, 21, 25, enfim, eu tentei fazer uma bolsa na Bocconi. Acho que toda pessoa, Uau! todo jovem estudar na Bocconi, né? É claro que eu não consegui, muito pelo italiano também. Depois a gente vai falar mais da língua, né? Que a língua não é tão simples Importante. quanto parece, exato. E, por fim, depois de já ter conhecido a Geise, quando ela terminou o mestrado, a gente tentou fazer uma bolsa de doutorado para ela aqui na Itália. Ela até foi aprovada pelo professor, mas aí tinha que ser uma bolsa financiada pelo Brasil. E naquele momento o país não tinha muitas condições. Então, eu acho que assim, tinha uma coisa dentro de mim desde criança, né? E assim a gente foi meio que planejando, né? Então, em 2018, para a gente ter certeza, a gente já queria vir para cá, né? Mas daí eu fiz um acordo com a empresa e a gente tirou 30 dias de férias, veio para cá, ficou um mês aqui para assim, a gente quer ir para Itália, mas vamos conhecer o dia a dia, né? Vamos passar um tempo maior ali. Então, foi uma experiência bem interessante também. Até que daí 2019, ou quando a gente voltou para o Brasil, muito triste ter voltado, não queria, mas eu tinha esse compromisso, né, que tinha que voltar. E Uhum. daí a gente começou a realmente planejar a nossa vinda, né? Então, foi... Qual, Pode falar. não, qual era o objetivo? Porque a Geise, que é a esposa dele, ela foi bem direta. Ela falou assim, a gente tá em busca de perrengue, né? O que É. que, é assim, ó, claro que você tem uma história, aquilo que você falou, uma história familiar, então assim, tem aquele desejo, tipo, de voltar para a Itália. Mas além disso, qual era o teu objetivo? O que é que você buscava, assim, nessa mudança? Bom, além desse propósito que eu tinha dentro de mim, mais emocional, né, de vir para cá, eu acredito que a Itália, continuo acreditando na Itália por ser um país de pequenas e médias empresas, historicamente, né, de empresas que duram por muito tempo. É um país que tende a se desenvolver muito na minha área, né, de gestão de empresas familiares, de organização patrimonial. Então, assim, Acredito, sim. tinha muito sentido e casava muito com o que eu fazia no Brasil, né? Então, eu via que tinha uma oportunidade profissional também para ser desenvolvida aqui. E por outro lado, acho que quando a gente casa, a gente tem que ter propósitos e objetivos em comum, né? A Gese, ela desistiu um pouco da parte acadêmica e ela viu que tinha uma possibilidade de mudar de ramo, né? De trabalhar na cozinha, de ser uma cozinheira. Então, lá em Floripa mesmo, antes de vir, ela fez um estágio voluntário num restaurante italiano. Então, pra você ver, ela Legal. trabalhava de dia, fazia o estágio à noite. Então, foi aí que a gente viu que, bom, tem que crescer, né? A nossa vida aqui está muito confortável, mas está muito fácil, né? A gente precisa um pouco É muito fácil. Queremos se colocar desafio. um pouco, exato, sair um pouco da caixa e, e aí a gente veio com bastante planejamento, claro que não foi o plano perfeito, né? Teve muitas coisas que aconteceram No meio que a do gente caminho. poderia, exato, poderia ter planejado um pouco melhor, principalmente depois de ter feito o curso, né? Eu vi que eu podia ter feito muitas outras coisas já no Brasil, ia me adiantar muito a vida aqui. Sem dúvida, porque muitas vezes as pessoas acham que eu vou procurar emprego quando chegar na Itália, né? A gente, quando chegar lá, eu resolvo, quando chegar lá, eu aprendo a língua, quando chegar lá, eu procuro emprego. Quem já tá aqui já foi, gente. Quem já tá aqui na Itália já foi, corre atrás de prejuízo, mas quem tá no Brasil, tem muita coisa que você já consegue fazer. Então tá, Uhum. então você chegou aqui em 2020, me 2019. 2019, era onde que eu. Né? Enfim, você não veio com a pandemia, você chegou aqui em 2019. Conta como foi o teu primeiro ano, quais foram os principais desafios, porque eu acredito que muita gente que está aqui, né, tem intenção de vir para a Itália ou já está aqui na Itália que vai se identificar, né? Quais foram os teus primeiros desafios, assim? Então, primeiro, assim, falar um pouquinho do nosso plano, né? A gente, que acho que assim, para as pessoas que estão no Brasil é muito importante ter, né? Que a gente fez um plano a gente juntou, fez uma reserva de passar um ano aqui na Itália sem precisar
ter renda italiana, né? Então, assim, isso permitiu que eu procurasse um emprego já na minha área. E eu acho que, claro que o plano B funciona muito bem aqui na Europa, né? Que a disparidade salarial aqui é baixa, é muito diferente do Brasil. Então, isso me dava uma tranquilidade muito grande, né? Se não conseguisse arrumar nada na minha área, eu podia trabalhar em outra coisa temporariamente até eu, né, cumprir os requisitos que a minha área demandava. Mas a gente tinha esse plano de ficar aqui tranquilo por um ano. A gente tinha um plano de fazer 3 meses de experiência de Woofing, que é uma organização sem fins lucrativos, que você fica hospedado em uma fazenda. Então, casou muito também com o nosso propósito, né? A gente foi para uma fazenda em Assis, que é produtora de azeite de oliva, e depois a gente foi para uma vinícola, que são duas coisas que eu gosto muito, né? Então a gente ficou lá, foi uma imersão na cultura muito grande, porque a gente convivia só com italianos, né? Então entrou na rotina do italiano, que isso foi muito legal pra gente. Só que assim, não deu tão certo, né? Porque a gente chegou, ficou um mês lá. Eu, claro, eu não sou bobo, né? Já comecei a procurar residência, porque eu sabia que a questão do aluguel aqui é bem complicada. E realmente foi muito complicado. Então, já entrando assim no primeiro ano, a gente chegou em abril de 2019, foi para Roma, ficou um tempinho em Roma para passear. Foi para Sis no Roofing. A gente ia para outro lá no Piemonte, mas a gente resolveu, bom, tá difícil de procurar aluguel. Vamos para Milão, porque Milão é a cidade do mercado financeiro, né? Então, foi a cidade que a gente escolheu justamente por questões de trabalho. Vamos para Milão, tentar procurar um aluguel. Porque eu ficava com bastante medo, né? Como eu já tinha cidadania, às vezes não tinha o permesso, que é permissão para você ficar aqui na Itália legalmente. Só pode ficar como turista durante 3 meses, né? Então a gente ficou com bastante medo de passar esse prazo e ela ficar irregular aqui. Então a gente voltou, foi para Milão, foi muito difícil, pediram sempre garantias de emprego, esse tipo de coisa. Então a gente daí, depois de procurar muito, 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 ficar na casa de amigos, ficar em hotel, enfim, a gente conseguiu, daí duas senhoras receberam a gente, foram bem, bem queridas, assim. Claro que faltava pedir nosso exame de sangue, né? Mas o resto, ela pediu. Mas, assim, é uma questão que tem que ser bastante estudada, nessa da residência. E depois a gente foi para o Piemonte, ficou mais um mês. E por sorte, a gente começou nosso aluguel aqui no dia 13 de julho, 2 dias antes de vencer os 3 meses da GESE, né? Então foi assim, no limite mesmo para conseguir. Então, até dividi aqui em 3 fases diferentes, né, esse primeiro ano. Então, a primeira fase, que é um pouco fase de encantamento, né, quando você chega aqui, é tudo muito legal, tudo muito bonito, a gente foi no Woofing, trabalhou lá, foi muito, muito massa tudo, mas um pinguinho de angústia, porque assim, sabe que uma hora a realidade bate na porta, tem que arrumar apartamento, vai ter que procurar emprego, enfim. E depois veio, eu achava que quando a gente alugasse um apartamento tudo se resolveria, mas acho que foi o pior momento, assim, que você... Bom, agora a gente já tem casa, né? A gente tem obrigações de pagar aluguel. Conseguimos apartamento. Mas agora você tem que pagar apartamento, né, Exato. querido? Agora os problemas estão só começando, né? Que você tem um contrato de 4 anos aqui, e aí? Seja bem-vindo ao mundo, né? Claro, um aluguel muito maior do que eu esperava, né? Mas do orçamento, né, que a gente tinha, mas faz parte. Então esse foi, eu chamei de realidade dura, que foi de julho. Assim, a gente começou no dia 13 e acho que no começo de julho que eu fiz o curso, né? Então, final de junho, enfim, foi bem perto, assim, Que tá. começar. Já foi ali. É. Ok. E depois, claro, a gente vai falar do curso, mas depois a terceira parte, a parte mais do respiro, é quando, assim, você começa a trabalhar, começa a ganhar em euro, então, assim, dá uma tranquilidade, assim, que você, né? Então, E o euforia câmbio também não estava ajudando muito, né? Cada vez pior, então dependendo do dinheiro do Brasil, é assim, é complicado. complicado. Então, legal as fases que você criou. Então, a primeira fase foi de euforia, a segunda fase de choque de realidade e a terceira
um respiro. Está entrando o euro, ficamos felizes. Acho que a É, terceira é o início, né, de uma vida ai, que bom. decente, assim, né, tranquilo. Sim, claro, claro, é o início, é o primeiro passo. Então, logo, então assim, nem demorou muito, tipo, uns 3, 4 meses que você chegou, você já fez o curso, então. Já fiz o curso. Gente, para Então, vocês terem uma ideia de quanto tempo que eu tô convencendo ele para vir fazer essa live, viu? Faz realmente 2 anos aí. Mas enfim, vamos lá. você sabe que eu cheguei aqui reservado na parte de pessoal e profissional, daí você conseguiu mudar bastante a profissional, mas a pessoal ainda continua. Ele vai dizer aí o que aconteceu na área profissional dele. Uau! Eu sempre falei que eu não podia colocar isso como título da live, o, o aluno exemplar, né, gente? Ninguém ia querer vir, mas vocês vão ver, é impressionante. Então tá, como é que você me conheceu a propósito? Então, eu conheci você através de uma pessoa que frequentava como se fosse uma organização também que a gente já fazia no Brasil, que chama Provida, que é uma organização de desenvolvimento mental, que é criada lá no Brasil, mas tem a sede aqui também, que a gente começou a frequentar, né, justamente para conhecer as pessoas, tudo. E ali o pessoal comentou que, bom, estão procurando trabalho, tem a Marcela, que é especializada no mercado de trabalho italiano, e eu falei, nossa, acho que é isso que eu precisava. Naquela época já, né, já tinha mandado mais de 100 currículos no LinkedIn, ninguém me respondia, eu estava achando um pouco estranho. Fala sobre isso. Antes do curso, como é que você, tipo assim, você estava procurando emprego? O que aconteceu? Como era procurar trabalho antes do curso? Acho que essa parte foi o grande furo, assim, no planejamento, né? De não ter feito já desde o Brasil, criado networking, ter começado a conversar com as pessoas, entender como funciona a parte da cultura italiana, que é uma coisa certa, né? A gente tem que conhecer e encarar a realidade do país, né? A gente não pode criar um Brasil aqui na Itália, né? Itália é Itália, funciona desse jeito e você tem que aceitar e adaptar essa realidade, né? Então, eu comecei da forma tradicional, todo mundo conhece, que é basicamente tinha um perfil no LinkedIn normal, né, nem especificava muito o meu histórico nem nada e começava a me candidatar a todas as vagas, né? Criei 1.000 alertas de family office, investimentos, daí fui abrindo para imóveis, seguros. Aí depois o desespero vai batendo, a gente, né? Eu tinha visto ali, acho que eu mandei 150 a 200 currículos e, se não me engano, pelo LinkedIn, se eu fiz uma ou duas entrevistas, foi muito. Sim, então De foi 150 a 200 currículos e fez 2 entrevistas. só no LinkedIn, sem contar também em cadastrar Só no em LinkedIn. sites de empresas de recrutamento, site de banco, site, enfim, mandar, mandar e-mail para as empresas, né? Se lembra que eu tinha um sonho de trabalhar na Asmut, por exemplo, mandei e-mail para eles, nunca ninguém me respondeu. Então, Mas pensa comigo, assim, ó, quando você envia, somente no LinkedIn, fora todos os canais, quando você envia 200 currículos e nenhuma criatura responde, para não dizer que não responde, teve 2 entrevistas de emprego. Mas eu acho, hipoteticamente, que a primeira coisa que a pessoa pensa é: não tem emprego na Itália. assim, Será um pouquinho mais otimista. O que você pensava quando você, tipo, na estava dando verdade, errado? eu acreditava bastante assim, no meu potencial, no meu histórico, tudo, mas eu pensava, pô, será porque quem sabe eu estou em outro país, o mercado financeiro aqui pode ser um pouco diferente, tem muita concorrência, no LinkedIn aparece quantas candidaturas, né, em média, são enviadas. Então eu vi, sei lá, 1.000, 2.000 candidaturas, você acha que vão ver 1.000, 2.000 currículos? Não vão ver, né? Então aí eu vi que as chances eram mínimas, assim. Então foi aí que bateu o desespero. Desespero, sim, com a segurança do plano B, né? O plano B é aquele que qualquer trabalho que você consiga, por mais comum que seja, você vai ter uma renda que você consegue se manter tranquilo, né? Não é igual no Brasil que assim, tem essa disparidade muito, muito grande. Ok, Mas meu propósito, eu vim para cá justamente era para trabalhar na minha área. Então, assim, eu fiz de tudo para que isso acontecesse. acontecesse. Ok, Até então fazer o. você. Então, Até fazer o curso. Então você ouviu falar, tem uma tal de Marcela, que é especialista no mercado de trabalho italiano. Vamos ver o que ela vai dizer diferente, pelo amor de Deus, né?
Vai É, lá, minha filha. Diga uma coisa boa, né? Dê soluções que precisamos. Estamos no momento do choque da realidade. é, Então, conta aí. Inclusive, eu me lembrei uma coisa. Inclusive, quando eu fiz a minha tese, tem esse percurso, porque eu estudei o processo de inserção dos brasileiros no mercado de trabalho italiano. E tem fases. E tem uma das fases que é exatamente essa, o choque da realidade. na Seja realidade. bem-vindo ao mundo. Tá, É. então, se inscreveu no curso, como é que foi a tua experiência no curso? Ah, foi muito legal, né? Foi legal por conhecer brasileiros que também tinham suas especializações, né? Trabalhavam no Brasil, tinham empregos estáveis, que vieram para cá, cada um com o seu motivo, mas assim, todos estavam com o mesmo propósito, né? De trabalharem na área. Isso foi muito legal. Inclusive, tem até contato com alguns que fizeram cursos. Então, é um network, são amizades que a gente cria. Mas eu não estava muito por eles, né? Eu estava ali porque era assim, era a minha chance que eu tinha. Eu abracei aquilo como a oportunidade que eu tinha de conhecer a realidade, né? Porque até então minha visão que eu tinha do mercado de trabalho italiano, da própria cultura, estava errada, né? Porque eu não estava sendo eficiente no que eu estava fazendo, né? Então alguma coisa tinha. Eu acreditava que não era meu perfil, que eu tenho um histórico bom, né? E eu estava disposto a aceitar, por exemplo, vagas ou cargos abaixo do que eu estava no Brasil. Eu acho que isso era natural, né? Uhum. Mas alguma coisa estava fazendo de errado, porque nem me respondiam, né? Eu me cadastrava até para estagiário e ninguém me respondia, estranho. Inclusive, esse é um erro muito comum, né? Porque é um erro, né? Mas esse daí é um outro assunto. Mas é verdade, porque você diz assim, ó, se não estou me aceitando na minha área, eu vou descendo de degrau, mas nem sempre. Eu era muito consciente que se eu tivesse uma oportunidade em um lugar que pudesse me destacar, as coisas iam acontecer naturalmente, né? Sim. Então, era a Que primeira pena coisa. que os italianos não pensam assim. É, É. A lagriminha descendo, viu? É verdade, né? sim. Tipo, eles fazem seleção pela coerência, né? Hum. Mas assim, no Brasil a gente aceita tudo que a gente sabe, vou mostrar serviço. Mas aqui eles têm outros critérios. Mas vai lá, o que outras coisas E- você viu no curso? não, e meu perfil também era um pouco diferente do perfil italiano, né? Porque, por exemplo, quando eu Uhum. fazia uma entrevista, eles não conseguiam me classificar assim no sentido, se é um perfil sênior ou é um perfil júnior, por exemplo. Assim, eu era muito júnior pela idade, né? Porque com 30 anos aqui o italiano está começando a querer trabalhar, né? E É eu com bem 30 isso. anos já tinha quase 10 de experiência. Esse já é um cargo sênior aqui na Itália, né? Então tinha um pouco dessa coisa, quem sabe isso atrapalhou um pouco, mas do curso foi minha grande virada de chave, né? Porque eu vi de um Alexandre passivo, assim, no sentido de procurar as vias tradicionais, né, de LinkedIn, de site de empresa, manter meu perfil reservado também na questão profissional, que né, não é bom, acho que a gente tem que manter o que a gente é, mas na questão profissional a gente tem que se adaptar, né? Então, sem interação, né, assim, eu não adicionava as pessoas no LinkedIn, mas não falava nada, não fazia contato. Então eu vi que, assim, ou eu mudo ou as coisas vão demorar para acontecer, né? Então acho Sim, que eu quis me adaptar o mais rápido possível a essa realidade, né? Então do Alexandre passivo virou o Alexandre ativo. Então, o é verdade. que eu fiz? Logo no começo já criei. Só uma coisa que eu gostaria de chamar, por isso que eu falei tanto para o Alexandre. Alexandre, vem, pelo amor de Deus, para a live, porque eu ensino coisas no curso, né, tipo, nas lives, conteúdos, etc. Eu Uhum. ensino sempre o pessoal, a gente precisa fazer acontecer, né? A gente precisa procurar emprego de formativa. Esse é o nome do curso, Ricerca Attiva del Lavoro, né? E o que acontece? Muitas vezes a gente somos pessoas que a gente chama aqui na Itália riservata, né? Tipo assim, a gente é uma pessoa que a gente quer fazer o nosso trabalho, a gente não quer se expor, a gente tem uma ideia que conversar com as outras pessoas a gente vai estar pedindo emprego, e não é Uhum. bem isso. E aquilo que eu achei impressionante é que o Alexandre, ele absorveu o curso de uma forma impressionante e colocou em prática respeitando quem ele é.
Então, isso eu achei fantástico. É claro que ele fez um esforço, né, Alexandre? Eu imagino que foi um esforço Uhum. mudar a mentalidade, né? Vamos lá, uma pessoa que tem uma empresa que é sócio já há 30 anos, está numa situação é, ok, vem para a Itália, desafio, né? Choque de realidade, e diz assim, tá, calma, mas você tem que mudar ainda. Você tem que mudar ainda porque você tem que falar a linguagem dos italianos, senão você não vai conseguir emprego. Então, Uhum. poxa, valeu, tipo, então, é por isso que eu via ele nas redes sociais, participando de eventos. Então, assim, eu via que ele fez um esforço, né, para entrar na mentalidade. E conta aí, Alexandre, conta aí, porque tem pessoas aqui que tem o teu perfil e tem medo de conversar com pessoas. Assim, como é que você fez para superar isso? Você contando, até lembrei uma passagem do curso bem engraçada, né? Eu não sou, não tenho muito perfil de ficar postando muito nas redes sociais. Eu sou mais ativo profissionalmente, mas eu uso o LinkedIn, né? Que é a rede mais profissional. E daí, no final da aula, eu fiz uma foto você lembra? Fiz a foto dos crachás, tal, não sei o quê, da empresa lá que a gente estava fazendo. E postei, nossa, né? Já tá pegando bem o curso. É verdade, é verdade. Porque eu falei assim, ó, essa é uma Engraçado. realidade. A gente pode ser muito, muito. Falei, Alexandre, eu falo para todo mundo. A gente pode ser muito competente, mas se ninguém sabe, ninguém vai Uhum. te dar uma oportunidade de emprego, Alexandre. Então tá bom. Vamos começar a fazer fotos lá dos crachazinhos do curso É. para dizer assim, gente, estou procurando emprego, né? Tem outras formas. Então eu achei isso fantástico. Conta um pouco o que aconteceu depois, Alexandre. É. Então, além do conteúdo, que daí eu tentei, acho que faltou gravar, né? Mas assim, eu mentalmente eu gravei 100% das coisas porque tinha muita força de vontade de aprender tudo aquilo, né? Porque era aquilo que eu precisava pro momento, né? Então, foi legal que eu comecei a captar coisas do meu dia a dia que foram muito importantes. Por exemplo, uma vez eu fiz contato, logo depois do curso, com um cara que trabalha em Luxemburgo, né? Num país aqui perto. E ele falou, ah, legal o seu perfil, tá, mas assim, você tem uma apresentação do seu serviço, do que você faz? Eu falei, caramba, mas pode ser uma boa ideia, né? Então por que que eu não faço uma apresentação do que eu ajudei a criar lá na Soma, no Family Office, enfim, de tudo aquilo que eu sei, e não vou, faço contato com as pessoas e não apresento esse material, né? Então eu peguei, criei uma apresentação, fazer de forma bem bonita. Fiz meu cartão de visitas, né? Eu Porque falei no você curso. não precisa estar Uhum. trabalhando em uma empresa para ter cartão de visitas, né? Você pode ter um Claro. cartão e pronto. Isso, claro, você vai para eventos, vai encontrar com pessoas, você dá seu cartão, né? Então aí eu comecei. Aí eu comecei a fazer contato com as pessoas no LinkedIn, conversar, mas nunca num approach assim de pedir emprego, né? Nem de me oferecer. Exato, exato. Isso é importante também, de fazer contato com quem era da minha área aqui em Milão, ou foi até para Torino, tem uma história legal de Torino, e falar para as pessoas, ah, então, eu sou ali. Contar a história bonita, né? Isso é muito interessante também. Claro que a história bonita, contando sempre a verdade, né? Mas, assim, a gente criar Absolutamente sim. uma história bonita e que seja atrativa nossa, né? Então, eu criei aquele texto lá no curso e escrevi aquele O texto. storytelling, né? A gente precisa Ah, comunicar. A comunicação aqui na Itália é muito importante. Um outro princípio que eu sempre falo, a gente não só tem que ser competente, mas a gente tem que parecer. Então a gente não pode chegar, tipo, não, você chega, a gente se apresenta, fala quem é, business card, vamos lá. Eu não tô pedindo, né? Eu sou uma pessoa talentosa. Então, assim, ó, muda a visão. e Eu, mudou inclusive, 100%. Porque, deixa eu terminar, vai. porque mandando os currículos para as empresas no LinkedIn não tinha zero de resposta, mas assim, entrando em contato com as pessoas, eu tive uma aceitação até muito surpreendente. Assim, eu não lembro de nenhuma pessoa que. Claro, tem aqueles que não respondem, isso é normal, né? Até lembrava muitas vezes quando eu estava trabalhando na Soma, as pessoas vinham falar comigo, eu não respondia também, né? Porque, sabe, eu falei, "Putz, podia ser solidário, né? Já que hoje eu estou no outro lado. Mas assim, eu tive uma aceitação muito, muito legal. Então eu ia, tomava café, fazia reunião com pessoas, me apresentava, mostrava a apresentação, tentava, assim, é legal também você contribuir um pouco com a pessoa que você está conversando, né? Então contava
dessa estrutura que criou, como que é o mercado, esse mercado lá no Brasil, que até é um pouco até mais desenvolvido que a Itália, então assim, cativava bastante eles achavam que, pô, esse cara é interessante, né? Aplicou o Muito mais método. interessante que eles vissem um papel com o meu perfil de currículo, mesmo no LinkedIn. Então teve uma coisa muito legal. Então, só para concluir, antes de eu começar a trabalhar, não sei se era a sua pergunta, mas, por exemplo, duas coisas bem legais, né? Eu procurei um family office, tinha um lá em Torino, né? Que é uma cidade que eu gosto muito, que é a cidade do meu avô também. E eu peguei e fui para Torino falar com uma pessoa, né? Então, assim, já tá meio apertadinho, né? Não pode gastar muito, mas, meu, é network, é importante, né? Um family office. Fui lá, conheci, o cara foi super legal comigo, falou, então aqui não dá porque a gente já tá cheio e tal, mas eu vou ficar com o seu contato, gostei muito de ti, eu vou sempre para Milão e quem sabe enrola alguma coisa. E ele sempre vinha para Milão, me indicou para um monte de gente, então assim, a gente criou Legal. uma rede muito, muito legal. E Para- também fiz outro contato com a Associação de Family Offices aqui da Itália, que não tem no Brasil, mas aqui tem. Conversei daí com o responsável lá na época, ele falou, que legal o seu perfil, seria interessante você conversar com a nossa presidente também. Eu falei, fechou, né? Why not? Vamos lá, estamos aqui. Tô pronto. Agora eu tô pronto. Eu, Tem pa- tudo. Pode eu perguntar passei o que for. do primeiro porque eu passei do filtro, né? Então, assim, tem um pouquinho de mais chance. E daí com ela fez o mesmo approach, né? De começar a abrir a apresentação, no segundo slide ela já falou, não, não, pode fechar isso aí, já sei que você conhece bastante a área, tudo que eu posso te oferecer é que você venha aqui e use nossa estrutura para você procurar um trabalho, né? Eu faço umas ligações, conheço um monte de family office, eu vi que dá para ver na sua cara que você é uma pessoa boa, ela já é senhora, né? Tem quase 70 anos, e E na vem. sua cara é ótimo, né? Eu falei pra vocês, quando eu digo pra você que não só você tem que ser competente, você tem que parecer, entendeu? Ele parece competente, então eu falo, vi na sua cara que você é uma pessoa boa. Mas Não, mas é assim, uma coisa demais gente, também, né? De ver assim e ver que, não, sim, sabe? mas imagina se você chegasse lá. Gente, olha, ele tá todo elegante na light, mas imagina se você chegasse lá de boné, Não. com outro aspecto. Não, mas é verdade, porque a gente muitas vezes tem a visão, não sei, dos Estados Unidos, que eu vou lá, boto uma malhetinha, uma camisa simples, vou não sei, sandália havaiana e vou. Não, Uhum. está no mercado financeiro aqui. Então, você tem que considerar isso. Então, não é só coisa de mãe, viu? Não é É, só coisa de mãe, não. Você não só era competente, mas você pareceu competente. Como você falava, como você agia. As roupas falam, às vezes, tá? Às vezes, né? As roupas é. falam. Não só falam, porque até, assim, acho que na primeira semana, como a gente vem com pouca mala, né? Então, assim, eu trouxe só um terno, não queria ficar repetindo o mesmo terno todo dia. Então, no segundo dia, eu fui com uma calça mais, era social, mas essas mais esporte, né? E com um paletó de outra cor também um pouquinho mais esporte. E daí a própria presidente olhou pra mim assim de baixo pra cima, fez uma cara meio estranha, falei, "Ixi, uma coisa tem, né?" Meu Deus do céu. Tá Em vendo? Já não tá compensação, mais com cara boa hoje. então eu cheguei na estica, né? Vim com terno direitinho, gravata, minha melhor roupa. Ela botou o olho em mim e falou, nossa, bravo, Alex, tá bastante elegante hoje. Ah, entendi o que você queria dizer, né? Mas Porque eles vocês são super, entenderam? super elegantes, né? Super formais, assim. No Brasil Isso a faz gente anos que a gente precisa. aboliu a gravata, né? Aqui não tem nem perspectiva de abolir, né? Então, Isso a gente precisa aprender. Por exemplo, eu aqui na Itália, eu contratei literalmente uma pessoa que faz consultoria de imagem para poder, né? Porque antes, assim, ó, é calça jeans, tênis e blusinha, para eles é adolescente. né? Não, vocês não imaginam que aqui já toda vez que eu ia fazer consultoria, as pessoas me perguntar quantos anos você tem? Mas assim, aí eu tive que mudar todo. Aqui, ó. Eu falo pro pessoal brincando, mas ó, inclusive o meu corte de cabelo é estudado, gente, né? Para transmitir essa tal profissionalidade. A gente desconsidera isso porque a gente tá apegado à cultura do Brasil. A gente não tá falando de roupa cara, a gente não tá falando de roupa de marca, a gente tá falando de estilo.
né? Imagina, e aqui assim, se comprovou como muito, é muito acessível para todo mundo, né? Não tem Sim, mais, não tem essa desculpa, né? sim. Então essa questão foi muito, muito importante, assim. E daí, quanto tempo depois do curso que você já começou a ter os primeiros clientes? Ah, isso é legal. Teve um período de decepção também aqui na Itália que a gente não tem no Brasil, né? Que isso eu nem sabia, porque eu fiz o curso, foi no meio de julho, né? E assim, terminei o curso com um gás a mil, né? Já querendo fazer o máximo de networking possível, viajar, conhecer pessoas, tudo. Mas daí chegou agosto, né? Pena que não tem ninguém em Milão em agosto. Tem que fazer o network Sicília, porque em agosto não tem realmente ninguém. Agosto, saí aqui de casa, o comércio fechado, tudo fechado. Falei, meu Deus, mas o que está acontecendo aqui? No Brasil a gente tem férias, né? Férias de janeiro, mas não é que o comércio fecha, né? O comércio no Brasil não fecha. Então, assim, me deu uma. Tem que guardar essa energia em algum lugar, lá em setembro eu pego ela de novo. É Mas que bom que a gente verdade. tenha feito aquela experiência de buffing, a gente foi lá para. Fez uma amizade muito grande com o pessoal da vinícola, a gente foi lá, ficou 2 semanas lá. Foi bem legal, que eles foram viajar, a gente cuidou da casa, eu como tour turístico lá dentro da vinícola, então foi uma experiência bem, bem interessante. Deu para passar um pouco mais rápido o tempo, né? Então, assim, Legal. teve essa questão de agosto, mas em setembro já comecei, acho que de setembro para outubro eu fiz o primeiro contato com a AIFO, e daí em outubro eu comecei a trabalhar na AIFO, assim, fui lá para usar o espaço deles, né? Mas aí na primeira semana ela já me falou, olha, abre uma partida IVA, que é como se fosse autônomo, né? Prestador de serviço no Brasil. Abre uma partida IVA que eu te dou, na época me deu 1.000 euros por mês. Então, assim, para quem não tinha nada, ter 1.000 euros por mês era uma coisa. A gente fica feliz. Até porque, assim, ó, a gente, 1.000 euros por mês não é R$ 1.000, né? Aqui o dinheiro, ele realmente vale. Para vocês terem uma ideia geral, porque o pessoal pode achar que 1.000 euros é pouco, né? A média salarial, mais ou menos aqui na Itália, é 1.200, tá? Então é 1.000, depende daquilo que você faz, 800, depende do que você faz, é 1.500. Então não estava mal como start, né? É. Que legal. Claro, Então foram, tipo, você começou em outubro? em outubro. Claro que a partir daí você tem que pagar o imposto, né? Mas pagar o imposto era uma coisa só pro outro ano. Então, assim, lá no outro ano, no No outro outro ano a ano, gente se fala. é. Então, comecei na AIFU em outubro. Daí foi bem, bem interessante, né? Porque eles até casou bastante, que eles são é uma associação de networking, então é o core deles, né? É fazer networking, pessoas, enfim, relacionado à minha área. Então foi bem interessante. E daí, eu não lembro a data exata, até o Márcio ali, ele pode falar. Quando que foi? Você participou do Focus Brasil, né? Você lembra quando que foi? Ai, Novembro, era dezembro, inverno, janeiro? era inverno, era É, inverno. Ah, acho que era não novembro. novembro? É. Não era dezembro, não. Não era a festa das festas, não. Então acho que era Bom, novembro. até novembro eu já tava craque, né? Nessa de procurar eventos, de conhecer pessoas, já me dei. Network, o pessoal deve estar viajando na maionese. Network é uma das técnicas que eu ensino no curso para encontrar trabalho na Itália. Ela foi em novembro. Geise lembra tudo, foi em novembro. Então, Pô. ele, meu Deus do céu, ele virou o Ah, daí. network em pessoa. É tanto, gente, que eu, quando eu tinha alunos que estavam meio com dificuldade de fazer network, eu dizia assim, não, vai tomar café com o Alexandre, que o Alexandre te Pior que foi ensina. mesmo, né? Foram uns dois É ou três. verdade, é verdade. Ele tomou café com uns dois, três alunos, Uhum. porque eu falei, virou tão fera, ele virou a cara do network. Então, assim, ele pegou a técnica e virou ele, entendeu? A gente até Conta brigava, aí. eu era muito tímido lá no Brasil, agora eu queria conhecer todo mundo, queria falar com todo mundo. Ela É falou, cara, isso. fica um pouco comigo só, né? Não É, precisa. a mulher reclamando, né? Mas é isso que era incrível, porque ele é uma pessoa reservada, né? Tipo assim, na dele, vamos dizer assim. Virou, gente, virou, ele acabou. Ele virou um network em pessoa, com o jeito dele, com o tom de voz dele, ele não perdeu, não deixou de ser ele, mas ele falou: esse instrumento, essa técnica, esse método funciona, vamos aplicar. E Inclusive, daí, carreguei.
carreguei a Francine e o Renan junto no evento lá do Focus, né? Aham. Então, daí em outubro, você começou o teu primeiro cliente, vamos dizer assim. Comecei na IFE em outubro, acho que em novembro teve evento da Focus, onde o Márcio e o Fabrício, que são proprietários do Lula Palusa, fizeram uma palestra lá, né, um discurso, e participaram do evento como palestrantes, junto com outras pessoas, né, outros brasileiros que até, assim, em teoria seriam mais potenciais clientes para mim, né, pessoas um pouco mais velhas, que eram donos de indústria, esse tipo de coisa. Mas eu vi que, não sei, uma coisa me disse para falar com os dois. E eles eram os mais disputados, assim, né? Então eles acabaram, foram um monte de gente conversar com eles. A Francine e o Renan querendo ir embora, eu falei, ó, calma aí que eu tenho que fazer meu network, né? Não sai daqui Você acha que eu saí de casa pra quê? Pra conhecer pessoas, vamos lá. sem Acalma aí. falar com ele. Então eu fiquei esperando. Daí, claro, conversei rapidinho com eles, troquei meu bilhete, o cartão. E daí a gente combinou, acho que um dia depois, 2 dias, lá no Lula. Olha só. E daí, claro, contei minha história bonita para eles, né? Tudo, a minha trajetória que eu fazia no Brasil, o que eu estava me propondo fazer aqui na Itália. E eles falaram, ah, legal, vamos fazer uma experiência então de você cuidar das nossas, fazer um planejamento financeiro pra gente, família, né? Então foram meus segundos clientes, né? Já trabalhava na AIF, que era uma coisa bem independente, que ela deixava, né? Eu fazer outras coisas também. E comecei a dar consultoria para o Márcio e para o Fábio. E daí, depois de 3 meses, foi bem legal, assim, a gente teve um resultado bem, bem bom. E eles falaram para mim, pô, olha, tá tão legal o seu trabalho, né? O que você acha de você fazer a consultoria que você fazia para a gente na pessoa física, mas na empresa? Eu falei, ah, pode ser, né? Eu tenho, assim, não sou um experto em empresa, mas eu tenho experiência porque lá no Brasil também a gente ajudava a administrar a empresa dos clientes, né? E daí a gente, em julho, junho, eu comecei a fazer a consultoria para eles no Lula. E daí foi andando, assim, né? Depois do Lula, a gente conheceu o Bartô, do Brasileirinho, que é um restaurante brasileiro aqui em Milão. Ela, na verdade, ela foi lá para conhecer o cozinheiro dele. O cozinheiro perguntou para ela, ah, mas o que seu marido faz? Ah, ele cuida de empresas. Daí ele falou, ah, mas Às vezes exatamente. também fez o curso, tá, gente? Que é assim, ó, já virou tudo. Ele falou, vai fazer o curso da Marcela, né? Porque assim, ó, a gente. Por isso que eu digo, os meus alunos, eles encontram trabalho comprando pão, entendeu? Não, Então, mas mesmo. O cozinheiro falou para ela, ah, mas exatamente disso que eu preciso, assim, manda seu marido vir conversar comigo. E daí eu fui lá, fiz uma parceria daí com o Renan, que é o marido da Francine que comentou ali, e ele começou também a atender o pessoal do Brasileirinho. Então, as coisas vão acontecendo, né? Assim, você está aberto, disposto a conhecer, a conversar, acho que as coisas vão acontecendo naturalmente, né? Isso em plena pandemia, né? Por exemplo, lembrando, né? Em plena pandemia. Porque aqui na Itália tem um detto que a gente fala assim, da cosa nasce cosa. então, E isso é importantíssimo. Em outras palavras, é da coisa nasce coisa. Então, assim, ele fez o curso em julho. Aí depois, agosto, a gente nem conta, né? Porque aí setembro, procurando. Aí outubro conseguiu o primeiro cliente empresa, né? Que você começou a trabalhar para eles lá. Que é, vamos dizer assim, uma instituição muito importante, né? Vamos dizer. E dali você começou fazendo outros clientes, criando, né, o teu mercado, o teu próprio network. E como é é, hoje? uma Qual é coisa o teu importante também, trabalho de hoje? Conta aí. um Pode parênteses falar. rapidinho, uma coisa que você falando eu pensei também, né? É importante a gente estar aberto e conhecer todo tipo de pessoas, né? Porque a gente é brasileiro, a gente tem que se fechar em um público, em pessoas brasileiras, né? Apesar, claro, que o Lula e o Brasileirinho são brasileiros, mas a AIF mostra Não. que, assim, é uma empresa, uma associação tipicamente italiana, italiana puramente italiana, né? Porque só tem italiano ali, nunca entrou ninguém de fora, né? E você estava lá. Então E está lá, né? tem que ser bastante aberto para as possibilidades que aparecem para a gente, né? Claro que é muito mais confortável para mim, por exemplo, fazer uma reunião no Lula, fazer lá no Brasileirinho, do que estar lá dentro da AIF, né? Porque tem a língua que é fundamental, né? Você falar bem italiano, você se comportar
como eles, né? Então, isso é fundamental, mas não se restringir apenas na sua zona de conforto, que seria só buscar clientes e amigos brasileiros, né? É isso. Então era isso que eu queria complementar também. Conta um pouco qual é o teu trabalho hoje. Então, hoje eu continuo com essas consultorias, né, que eu falei para você. É, aqui na Itália, isso me permitiu também, que é muito legal. Lá no Brasil, eu atendia só grandes famílias, né, porque para fazer aquele tipo de consultoria que uma empresa faz de family office, famílias pequenas não têm a capacidade financeira, porque é caro, né, é um serviço que envolve muitas Falei pra pessoas, vocês? Falei pra né, vocês, tipo, quando eu virar cliente dele, eu tô bem, gente. nada. Tô bem, muito bem mesmo, viu? Pode Digo falar nada. que eu ia complementar que na Itália é muito mais acessível, né? Então dá para desenvolver esse tipo de trabalho aqui, né? Porque é uma moeda diferente, é um custo de vida diferente. Enfim, eu vi que criando uma Então, os estrutura, meus alunos podem contratar você. Consegue, claro, consegue. imagina, Então, tá bom. tendo bons parceiros, né? Tendo uma rede de apoio boa, dá para a gente prestar esse tipo de serviço, né? Então hoje eu estou apoiado nesses clientes, mas ainda estou aberto para fazer planejamento financeiro tanto para pequenos e médios empresários, quanto também para famílias, né? Então, para expandir esse público. Já Já pode pode virar virar, cliente. Ótimo. tá vendo? Queremos. Olha, sou fã desse lindo. Aí. Então, vamos lá. Aquilo que você faz hoje vamos dizer assim, você dá consultoria para pequenas, médias empresas e também para pessoas que estão com, vamos dizer assim, a situação financeira um pouco bagunçada, vamos dizer assim, para a pessoa seja, não sei, tipo, economizar, né? Tipo, ter um planejamento para o futuro, utilizar melhor, tipo, o salário para poder, não sei, seja curtir a vida, fazer viagem, mas também pensar no futuro. Então, esse é o teu trabalho hoje. Eu traduzi por umas palavras assim bem, bem pobrezinhas, né? Para ver se. Uhum. Mas é isso, resumindo. Exatamente. Não é igual aqui na Itália tem um consulente financiário, né, que cuida só de investimentos. Eu não faço isso, nem quero fazer. Mas eu tenho parceiros, tenho amigos que fazem, né? Então a ideia é organizar o fluxo de caixa, as contas, tanto de uma família quanto da empresa, e tendo uma rede de apoio para dar essa assistência, né? Então, por exemplo, eu tenho um dinheiro para investir, o que que eu faço? Tá bom, tem a pessoa X do banco X que daí pode te ajudar, né? Eu Legal. preciso de um contador, que é um comercialista. Eu tenho um parceiro que daí também, enfim, criar essa estrutura de family office, mas assim, tentar popularizar ela também, que acho que todo mundo merece uma educação Eu financeira. também acho. Também acho. Tá Às vendo? vezes falou que eu posso já ser a sua cliente. Então, eu vou mostrar as minhas tabelas aí, ele vai ficar louquinho da Silva. O negócio tá bagunçado aqui. Enfim. Então, gente, assim, ó, eu escrevam pro Alexandre caso você tenha alguma dúvida, até porque ele é tipo assim, a pessoa do network. Então, se ele não puder te ajudar, ele conhece alguém que pode. E me conta, me fala uma coisa, porque o tempo tá passando, a gente tem 8 minutos. Uhum. Vamos lá, última pergunta. Alexandre, a gente tem 30 pessoas na live agora. Essas pessoas elas estão querendo ou trabalhar na Itália ou empreender na Itália. É, o que que você aconselharia elas? Que dicas você pode dar? Fazer networking. Tô brincando. Não só, né? Não Acho só. que é muito importante para quem está no Brasil, mas quem está aqui também, ter um propósito, né? Ter um objetivo maior, assim, né? O que que você está fazendo aqui? Ou por que que você quer vir para a Itália? Né? Você tem que saber explicar e convencer você mesmo, né? Então, acho que isso é bastante importante. Ter o planejamento, acho que, assim, planejamento nada mais é do que fazer conta e criar cenários, né? Então, assim, quanto o dinheiro que eu tenho, quanto tempo será que eu consigo viver na Itália? Qual que é o custo de vida na Itália? Será que com 1.000 euros eu consigo sobreviver? Não Deixa eu te consigo. fazer uma pergunta. Você consegue, só para saber se é acessível, né? Você consegue ajudar as pessoas, as famílias a fazer isso? Claro, Entender o custo de vida, entender o que que eles precisam? Sim? Ok. sim. Não, porque todo mundo precisa. A gente é como a mesma coisa do mercado de trabalho italiano. As pessoas, não preciso saber do mercado de trabalho italiano. No teu caso,
A gente precisa saber sim, né? Porque foi isso que te impediu de entrar no mercado de trabalho italiano. Não conhecer, o planejamento é a mesma coisa. Então, suporte, então. Legal. Sim, cortou um pouquinho, não sei se fui eu ou se foi você. Não sei, É, mas enfim, é, a questão do planejamento, né, que eu te falei, que é fazer contas, ver se o dinheiro que você tem consegue se sustentar aqui, quanto que custa para você se sustentar legal, aqui, legal, gostei. qual é o seu plano de ação, né, se você não conseguir trabalho na sua área no momento, o que que você pode de procurar, enfim. Acho que esse tipo de planejamento é importante. Claro, o meu foi até assim, hoje pensando foi bem feito, mas não foi ideal, né? Se a gente viu, tinha muita coisa que podia ter adiantado lá no Brasil, mas é Sem super dúvida. importante. Uma coisa que eu acho também da mesma importância é conhecer e aceitar a realidade do país, né? Você não pode vir aqui para a Itália dizendo, ah, a Itália é um país super burocrático, que a Itália é um país, sei lá, preconceituoso, a Itália é um país, sei lá, não sei. Enfim, eu nunca sofri nenhum tipo de situação como essa, mas você tem que saber o país que você está, né? Por exemplo, lá na Eiffel a gente sempre conversa de uma forma muito formal, né? Que a gente diz de idade de lei, que é como se fosse, sei lá, chamar sempre de senhora ou dona, enfim, é um outro pronome de tratamento que é assim bem complexo, bem difícil de aprender, ainda peno bastante, né? Mas sim, eu tô ali, eu tenho que me adaptar a essa realidade, né? E assim, Então, é você adaptar e pronto, não tem que ficar reclamando, né? É um país burocrático, é um país burocrático. Tem que enfrentar fila no comune, tem que ir, tem que enfrentar, enfim, tem que se adaptar à cultura, né? Você não vai transformar a Itália no Brasil. Então você não, tem que se não vai. transformar, não precisa ser italiano, né? Acho que a gente nunca vai negar a nossa origem e nunca esquecer ela. Faz parte da gente, né? A gente nunca vai ser um italiano também. Mas a gente tem que dançar conforme a música, né? Isso não tem como. E Tem acho uma que troca, né? é, e o último é ter bastante determinação. Acho que se você tiver força de vontade, tiver uma abertura de mente, né? Que você tem que mudar seu perfil, como eu mudei, de uma pessoa muito reservada para alguém que está disposto aí a fazer uma live, né? Que era uma coisa que eu nunca queria fazer na vida, tô Eu fazendo, tá passei vendo? 2 anos para convencer que eu não digo nada. Digo Então, nada. assim, tem que ter uma abertura de mente, né? E ser Sim, determinado. Acho que se você somar tudo isso, tiver um pouquinho, acho que é difícil as coisas não andarem aqui. Claro que o cenário também hoje não está ajudando muito, mas as coisas voltando um pouquinho ao normal, a tendência é que tudo ande bem. volte. Uma hora ou Sim. outra vai voltar. E faça o curso da Marcela, né? Digo Exato, nada. faço o curso da Marcela. Mas se não fosse pelo curso, eu não sei quanto tempo que eu ia demorar para aceitar a realidade, né? E ver que assim, eu tenho que mudar para conseguir trabalhar onde eu quero, né? Quem sabe eu A teria informação, trabalhado, mas não na minha área, ou numa coisa que eu não estaria tão feliz. Ia quebrar um pouco essa minha vontade de permanecer aqui, esse meu sonho italiano, enfim. Então, o curso realmente é virada de chave, assim, também. é que a informação, né, gente? Não é porque é o meu curso, mas a informação dá velocidade. E isso com qualquer profissional. Então, assim, se eu contrato o Alexandre, meu Deus, é claro que vai tudo mudar. É claro que, tipo assim, eu vou conseguir fazer mais coisas em menos tempo. É, Isso é tudo, porque a informação faz isso. A informação deixa o processo rápido e você economiza, né, dinheiro, recursos, tempo, frustração, né? Enfim, muitas coisas. o curso nada mais é do que você conhecer a realidade de onde você está morando, né? Então, Exatamente, e exatamente. no meu caso, como eu não conhecia tantas pessoas aqui, eu ia ter muita dificuldade, naturalmente, né, de conhecer, saber que aqui eles gostam, né, da face a face, de conhecer a pessoa, de olhar no olho, criar essa relação para depois indicar, né? Então, se eu chegasse bater na porta das pessoas pedindo emprego, dificilmente ia conseguir agora. Conhecendo, tendo um pouco de paciência, criando confiança, acho que as coisas tendem a andar de uma forma mais fácil, assim, mais sutil, né? Exatamente. Alexandre, muito, muito obrigada. Você deu uma aula aqui. Imagina, Tá? que Você é não isso. contou a tua experiência, deu uma aula. Muito obrigada, pessoal, por ter ficado aqui até o final. Foi muito legal, vale a pena assistir. Um beijão. Beijo. Tchau, tchau.